Se você é aquela pessoa que o tempo todo tá perdendo para as vozes da sua cabeça, aquela vozinha que diz que você não é capaz, que é para você deixar para depois, que sempre conta a sua história com a narrativa do medo, fica nesse vídeo que hoje eu quero conversar com vocês sobre 7 práticas para vencer as vozes sabotadoras da sua cabeça. Aqui no canal já tem um vídeo falando quais são essas vozes, porque é muito importante nós aprendermos a identificar aquilo que nos sabota. Aquilo que nos sabota. E agora eu vou trazer para vocês as ferramentas para nós aprendermos a lidar e a vencer essas vozes. Como sempre aqui no canal, nós não trazemos só os problemas, trazemos também as soluções. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos falar sobre 7 práticas para vencer as vozes sabotadoras do seu crescimento. Vencer os sabotadores do nosso tempo, da nossa produtividade, da nossa autoestima é fundamental para o nosso crescimento. Isso é tão importante que no meu Manual da Mulher Prática tem uma aula só sobre isso. O Manual da Mulher Prática é meu curso sobre organização, então se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Ali tem ferramentas para te ajudar a vencer esses sabotadores. Hoje nós vamos falar especificamente sobre 7 práticas para você vencer as vozes sabotadoras da sua cabeça. Primeira prática, conscientização plena. Por isso eu fiz um vídeo anterior, para que você identifique de fato qual é a voz que te limita. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo. Quando você identifica, você entende com que ou com quem você precisa lidar. E isso é muito importante para facilitar o nosso processo. Então você precisa ir para o papel, precisa refletir, precisa parar um momento e pensar aquilo que te limita, qual voz que te limita. Segundo, faça um diário de pensamentos desafiadores. E uma das coisas que nós abandonamos e que nos ajuda muito a ter essa clareza, a entender qual o tamanho do nosso problema e até mesmo a estabelecer as ferramentas para lidar com isso, é o papel. Nós abandonamos essa questão de escrever, né? Quem tem mais de 35, 40 anos, provavelmente teve diário. E nós escrevíamos. Hoje nós perdemos esse hábito por conta das redes sociais, mas voltar para o papel, para poder tirar as ideias da nossa cabeça, entender o que está nos limitando, ajuda muito nesse processo de conscientização plena, de entendimento daquilo que é a nossa dificuldade. Então, se você não está conseguindo fazer esse trabalho de maneira profunda, escreva. E mesmo se você conseguir, a minha dica é que você vá para o papel, tenha um caderno só para isso, para que você escreva essas questões e consiga entender e visualizar contra aquilo que você luta. Terceiro, faça a substituição, faça o uso correto da palavrinha ser. Ao invés de você usá-la de maneira negativa, por exemplo, se der errado, se não acontecer, se eu não conseguir, que tal usar ao contrário? Se eu conseguir, se acontecer, se eu for capaz. Olha como isso já muda. Então, ao invés de você usar a partícula C para sabotar o seu processo lá no comecinho, que tal utilizá-la de outra maneira? Olhando de uma maneira positiva, de uma maneira afirmativa. Pode ter certeza que isso já vai te ajudar muito no seu processo. Quarto, pratique a autocompaixão. Entenda que muitas das vozes que nós temos na nossa cabeça, elas foram introduzidas principalmente na nossa infância ou nos nossos relacionamentos ruins e até mesmo nas inconveniências das outras pessoas. Então, é normal nós termos os nossos sabotadores, nós termos as nossas vozes limitadoras. Elas não podem ser paralisadoras. E outro ponto importante nessa questão da compaixão é entender também que tem dias que precisam ser a minoria, o trabalho é esse, que essas vozes vão nos ganhar. Então, por exemplo, a voz da procrastinação. Tem dias que você vai perder para essa voz. Isso só não pode ser a maior parte do seu tempo, mas eventualmente você deixar algo para depois, para realizar depois, está dentro da normalidade daquilo que é o ser humano. De novo, não pode ser a maior parte do tempo, mas precisa entender que imprevistos acontecem, momentos difíceis acontecem e pode ser que às vezes você vai precisar pausar um pouco o seu processo. De novo,
Só não faça disso o comum dos seus dias. Quinto, você precisa aprender a reenquadrar o fracasso. Como assim? Quando nós temos muitas vozes limitadoras, quando acontece um fracasso, né, quando nós não temos o sucesso, aquela voz fica mais forte. É como se o fracasso confirmasse aquilo que nós pensamos. Então, se nós pensamos que nós não somos capazes, quando nós não conseguimos realizar determinada tarefa, aquilo reforça aquela voz. Você precisa começar a olhar para o fracasso de uma outra maneira. Então, ao invés do fracasso ser um potencializador dessa voz, o fracasso precisa ser olhado com a perspectiva do crescimento. Nos meus treinamentos empresariais, eu falo muito sobre a necessidade de nós aprendermos com feedback negativo, que o feedback negativo, ele é a oportunidade para nós crescermos. Aquilo que não funciona é onde nós precisamos melhorar. Aplique essa ideia para essa questão do fracasso pessoal. Então, quando acontece alguma coisa que não saiu do jeito que você quis, entenda que aquilo é um fracasso, que aquilo não aconteceu da maneira como você gostaria, que poderia ter acontecido de outra maneira, mas olhe para aquilo analisando o que você deveria fazer, como que você pode usar aquilo para desenvolver algo melhor. Vou dar um exemplo bem simples, bem básico. Imagine que você estabeleceu como meta você ir à academia 3 vezes por semana. E aí você não está conseguindo ir. Então você chega no final da semana com aquela sensação de fracasso. Ao olhar para isso como se fosse o fim do mundo, analise de maneira prática e maneira objetiva o que aconteceu para você não conseguir cumprir aquela tarefa. Pode ser horário errado, pode ser uma semana difícil mesmo que você teve no trabalho, ou você passou mal, ou seu filho passou mal. Pode ser uma meta muito maior do que você consegue cumprir nesse momento, então precisa reanalisar, reenquadrar esse fracasso para que você use esse fracasso para você crescer. Sexto, uma das minhas frases favoritas que eu uso muito lá na outra rede: feito é melhor que perfeito. Abandone a ideia da perfeição. Não existe perfeição. Nós estamos aqui para melhorarmos o tempo todo, para lapidarmos quem nós somos e inclusive lapidarmos os nossos processos. Até mesmo naquilo que nós já estamos boas, que já está internalizado no nosso dia a dia, é interessante nós olharmos para lapidarmos e crescermos, otimizarmos mais aquele processo. Então, sempre nós precisamos ter essa ideia de que nunca as coisas estarão perfeitas, nunca existirão as condições perfeitas, o momento perfeito. E mesmo que nós não façamos da maneira como nós planejamos, é melhor ter feito um pouquinho do que não ter feito nada. Então, adote essa frase para você: feito é melhor que perfeito. E por fim, você precisa focar no seu círculo de controle. A maior parte das coisas que acontecem na nossa vida, elas são incontroláveis, não dependem da nossa vontade, não depende da nossa ação. Você não controla o tempo, você não controla o outro. Então, só nesses dois exemplos já podem acontecer muitas coisas, mas você controla como você reage a essas coisas. Vou dar um exemplo de novo muito simples. Você pode chegar na praia e estar chovendo. Então era uma viagem que você sonhava muito em fazer, chegou lá, estava chovendo. Você controla o tempo? Não. Mas você controla como você vai reagir a isso. Você pode reagir de maneira desesperada, chateada, lamentar pelo dinheiro investido, ou você pode aproveitar dentro das possibilidades. Mas é o que você pode controlar. E a outra opção é: não vai mudar o tempo e você ainda não vai aproveitar nada. Então a gente precisa focar no nosso círculo de controle, aquilo que eu posso dominar. E aquilo que eu posso dominar são as minhas reações. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a controlar as vozinhas sabotadoras da sua cabeça e, consequentemente, do seu crescimento. E como sempre, se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.